Oi pessoal, bem-vindos ao Fat Goldfish. Hoje, finalmente, depois de uma semana de muita neve, muito frio, amanheceu um dia lindíssimo aqui na Inglaterra e eu resolvi vir buscar uma variedade de Kingill que eu gosto muito e que é muito difícil de se encontrar na realidade e é extremamente rara, principalmente fora aqui da Inglaterra. E é uma surpresa aí para vocês. Eu tô chegando aqui na Star Fisheries e vamos ver o que vai dar. Dá um oi aí, pessoal. Hoje eu trouxe a família para passear um pouquinho comigo e curtir a loja. Eles estão querendo acasalar aqui dentro desse aquário. Uma fêmea desse tamanho aqui põe mais de 1000 ovos fácil. Lindíssima. Mostra para o papai qual você escolheria. Lembra que uma característica desse peixe para ele participar de competição, tá vendo a nadadeira caudal dele? Não pode ser dobrada. Tem que ser uma nadadeira caudal, né? É muito bacana poder compartilhar essa paixão pelo aquarismo e pelos Kingill com a família. E quem sabe, de alguma maneira, estimular esse amor pelo aquarismo para nossa próxima geração. Vim a essa loja hoje porque há algum tempo procuro por uma variedade de Kingill especial que está entre as minhas favoritas e que apenas agora consegui arrumar espaço suficiente para criá-la da maneira correta. Essa variedade que procuro é extremamente rara, principalmente fora da Inglaterra. E a Star Fisheries é um dos poucos lugares onde é possível encontrar exemplares especialmente bem selecionados. Acabei de chegar aqui na minha casa, os peixes já estão bonitinhos ali, só esperando o momento deles virem para a casa nova deles. E para vocês que estão aí curiosos, querendo saber qual é essa variedade de Kingill nova, tão rara, tão especial para mim, eu vou apresentar elas agora para vocês. Tá aqui, ó, Bristol Shibunkins. Tá vendo? Dá para ver eles direitinho. Enquanto esses peixes vão ficar aqui no aquário para se aclimatar, eu vou deixar o Mário aí conversando com vocês, explicando direitinho o que são os Bristol Shibunkins e um pouco mais assim sobre os Shibunkins de uma maneira geral. Há muito tempo atrás, os Shibunkins eles eram conhecidos como a carpa do homem pobre. Isso devido aos altos valores cobrados por essas carpas ornamentais, por essas koi na época, e uma grande parte da população não tinha acesso a esses peixes. E nessa cultura oriental, nessa cultura japonesa, chinesa, esses peixes, os Kingills, as carpas, eles são vistos como amuletos de boa sorte, de prosperidade, de riqueza. Esses altos valores cobrados por essas carpas estimulou muitos hobbyistas a tentar criar uma variedade de goldfish, de Kingill, que apresentasse também essas colorações tão impressionantes que era como as das carpas na época. Então, por volta de 1892 no Japão, Yoshigoro Akiyama desenvolveu uma variedade de Kingill com uma coloração muito similar à das carpas, que foi um dos primeiros peixes de coloração calico já criadas. Isso é, uma coloração que você tem vermelho, preto, branco, violeta, amarelo, laranja, isso é um peixe muito colorido e que se assemelhava muito com a coloração de muitas dessas carpas ornamentais. E ele conseguiu desenvolver essa variedade através de cruzamentos seletivos entre o Walking, telescópios e o Kingill comum. E assim nasciam os Shibunkins, que foram reconhecidos oficialmente pelo Ministério da Agricultura e Pesca do Japão em 1902. Muitos anos depois, esses peixes eles foram exportados, chegando na América, por exemplo. Na América, por ser um peixe bem resistente, que vive muito bem em lagos artificiais, por exemplo, que tem essa coloração tão rica, ele se popularizou muito rápido, ele caiu na graça de muitos rubistas assim, que se dedicaram a fazer o melhoramento genético dos Shibunkins.
Esses shibunkis mais comuns que se encontram nas lojas de aquário, normalmente ele é conhecido como cometa shibunkin, que basicamente o corpo do shibunkin é o corpo do cometa, do king cometa. E a cauda também, ela lembra muito a cauda do king cometa. Aqui na Inglaterra foram criadas outras duas variedades de shibunkin muito bonitas. Uma delas é o London shibunkin, que foi desenvolvida aqui nessa área de Londres entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E ele possui o corpo basicamente do king comum, e a nadadeira caudal dele também é muito similar à do king comum. Então assim, é um peixe muito bonito, de coloração muito rica. E assim, falando de shibunkis aqui na Inglaterra de uma maneira geral, o que é muito bacana, principalmente uma coisa que sempre me estimulou a pegar esses peixes, é que quando você quer, por exemplo, um ranchu de altíssima qualidade, quando você procura pelos melhores ranchus que existem no mundo, por exemplo, você vai tipo no Japão e você compra direto na fonte daqueles criadores tradicionais, os melhores ranchus que existem. E assim é na China, quando você vai procurar esses orandas de altíssima qualidade, que tem uma tradição muito grande dentro dessa linhagem, você vai procurar esses peixes na China. Mas quando você fala de shibunkin, aqui na Inglaterra tem essas duas variedades que, na minha opinião, são as mais bonitas. E do mesmo jeito que você pega esses peixes, como o ranchu ou o oranda, nesses países que eles foram desenvolvidos, que tem toda essa tradição atrás deles, tem toda essa linhagem por trás desses peixes, quando se fala em shibunkins, aqui na Inglaterra é da onde você pega da fonte. Dificilmente você vai encontrar em qualquer outro lugar do mundo os peixes dessas variedades no padrão que se encontra aqui. Então assim, como é um peixe que eu gosto muito, não tinha como eu não pegar esses shibunkins. E eu vou falar agora da minha variedade preferida de shibunkin, que é o Bristol shibunkin. O Bristol shibunkin ele foi desenvolvido em 1934 em Bristol, na Inglaterra, pela Bristol Aquatic Society. E o grande diferencial desse Bristol shibunkin é que, além de um padrão lindo de corpo que ele tem, ele é um peixe alongado, de nadadeira simples, ele possui essa nadadeira caudal dele em formato de coração e parece uma renda. Então simplesmente é um peixe extremamente bonito. De todas essas variedades de shibunkin, é a variedade mais bonita na minha concepção. É um peixe que já está aí sendo desenvolvido há mais de 84 anos. Existem poucos criadores no mundo que trabalham com esse peixe. Aqui no Reino Unido, por exemplo, são listados apenas 50 piscicultores que trabalham reproduzindo exclusivamente o Bristol shibunkin. E não são reproduções assim em grande escala, com grandes fazendas de criação. Eles utilizam assim caixas d'água mesmo, eles têm quintais grandes, são grandes robistas, especialistas nessa variedade de peixe. Embora seja a variedade mais bonita de shibunkin, ele é um peixe extremamente raro. No website da Bristol Aquatic Society, por exemplo, eles listam as variedades de Kingio e quais delas são mais difíceis de encontrar. Por exemplo, aqui na Inglaterra, na América e no Oriente. Então vamos citar, por exemplo, o cometa shibunkin. O cometa shibunkin ele é considerado um peixe comum aqui na Inglaterra, considerado um peixe comum no Oriente, considerado um peixe comum na América. Quando você chega no Bristol shibunkin, ele já é um peixe incomum de se encontrar na própria Inglaterra, onde ele foi criado. E ele é um peixe extremamente raro fora da Inglaterra, por exemplo, no Oriente e na América, e eu acho que é uma variedade inexistente ou extremamente rara no Brasil de se encontrar, se é que existe realmente algum Bristol shibunkin no Brasil, o que é uma pena, porque é um peixe lindíssimo. Eu, por exemplo, hoje, se fosse sair daqui da Inglaterra e voltar para o Brasil e existisse a possibilidade de eu começar a criar esses peixes assim a nível comercial no Brasil, a variedade que eu levaria hoje seria o Bristol shibunkin, indiscutivelmente. Outra coisa que contribui muito pela raridade do Bristol shibunkin mundo afora é justamente o valor dele. Como vocês já perceberam nos vídeos que eu faço aqui na Inglaterra, esses kingios de linhagem, kingios de alto padrão, são muito caros. E normalmente esses kingios de linhagem que a gente está comprando vêm de outros países, por exemplo, como as Filipinas, Japão, Tailândia, Camboja. E esses peixes produzidos nesses países, eles saem de lá custando barato. Quando eles viajam aqui para a Inglaterra e chegam aqui na Inglaterra, com todas as taxas, com o valor de envio, com o valor cobrado nas lojas para manter toda essa estrutura rolando aqui na Inglaterra, esses peixes que às vezes custam 10 libras nos países que eles são produzidos, eles chegam aqui custando
350 libras, 400 libras. E quando a gente fala do Bristol Shibunkin, ele é um peixe que já é produzido aqui na Inglaterra. Isso quer dizer, ele já chega na loja com um valor agregado muito grande. Então, se um peixe que foi produzido e que no país dele custava 10 libras e chegou aqui custando 350, esse peixe aqui, o Bristol Shibunkin, ele já custa 350 aqui. Quando ele vai para outros países, ele chega lá custando uma fortuna. Então essa parte financeira também ligada ao Bristol Shibunkin torna ele um peixe muito raro de se encontrar. Embora ele seja um peixe raro e seja um peixe de alto valor agregado, ele começou a ser exportado para o Japão em 2004, 2005, se eu não me engano, pelos registros da Bristol Society, mas mesmo assim ele é um peixe que quando você está querendo procurar por linhagens puras, você vem aqui para a Inglaterra e busca os peixes direto na fonte, e foi o que aconteceu. No meu caso, por exemplo, eu peguei 4 filhotes de Bristol Shibunkins, peixes lindíssimos, embora eles sejam ainda filhotes, cada um desses peixinhos aqui custou 50 libras. E eu tô simplesmente in love com esses peixes novos. Assim, fazia realmente tempo que eu não passava tanto tempo olhando para meus aquários como eu passo agora. São peixes simplesmente sensacionais. Para mim foi excelente, porque eu comprei os Bristol Shibunkins numa loja renomada que compra direto desses produtores de Shibunkin tradicionais. São criadores que já trabalham com Shibunkins há 30 anos, há 40 anos. E só lembrando que o Bristol Shibunkin, ele vai fazer 84 anos esse ano de existência. Então assim, são peixes populares, lindos, resistentes. Normalmente são peixes que vão ficar sendo criados aí em lagos artificiais, porque eles crescem muitos. Há registro de Bristol Shibunkins, por exemplo, que chegaram a 38, 40 centímetros de comprimento. Então são peixes ágeis, não ficam doentes com facilidade, são peixes muito bem resistentes e são recomendados inclusive para aquaristas amadores que estão começando agora, para iniciantes, porque realmente é um peixe muito resistente. Desde que você dê o padrão mínimo de vida que esse peixe precisa para se desenvolver, ele vai se desenvolver muito bem. E isso você dá espaço para ele se desenvolver bem. Como eu já falei antes, normalmente eu costumo citar que para você criar um Kingil, você precisa de 80 litros de água para um peixe e mais 30 ou 40 litros de água para cada peixe adicional que você coloca. Só que toda vez que eu falo isso, eu falo de um modo muito genérico, para que as pessoas saibam qual que é o mínimo necessário para que esses peixes possam se desenvolver bem. Mas existem diferentes variedades de Kingil e cada uma dessas variedades tem uma particularidade diferente. E é isso que eu quero começar a mostrar para vocês esse ano. Apresentar essas diferentes variedades de Kingil e qual que é a melhor maneira de você cuidar delas. Então, da mesma maneira que eu estou falando hoje sobre os Bristol Shibunkins, por exemplo, eu pretendo fazer fichas técnicas de outros peixes. E como é que eu vou fazer isso? Normalmente tem um aquário aqui do meu lado, e é um aquário que eu utilizo como aquário de display. Esse aquário eu iria utilizar ele para fazer a reprodução esse ano dos meus penteios, mas ao invés disso eu vou reproduzir os penteios nas minhas pounds de plástico que estão ali, e eu vou utilizar esse aquário que está aqui do meu lado apenas para apresentar para vocês variedades novas de Kingils. Isso é, eu não vou simplesmente pegar uma fotinho de um King e vou falar sobre aquela variedade, qual que são as melhores maneiras de cuidar delas. A cada 2 meses, eu acredito, eu vou começar a trocar essas variedades. Então, por exemplo, agora eu tenho Shibunkins, depois eu vou colocar aqui, sei lá, Bubble Eyes, Belltails, Pompons, Periscales. Eu vou começar a explicar para vocês qual que é a melhor maneira de cuidar peixes e fazer uma ficha técnica deles para vocês. Eu acho que isso vai ser bem interessante, principalmente quando eu tenho esse canal que ele é dedicado aí aos Kingils, e tem tanta gente que gosta desses peixes e quer aprender tão mais a respeito deles. Então, voltando a falar sobre os Shibunkins, como eu já falei antes, eles são peixes que eles crescem muito. Os Shibunkins eles podem chegar aí a 40 centímetros, não importa se é um Cometa Shibunkin, se é um London Shibunkin ou se é o Bristol Shibunkin. São peixes alongados que crescem muito. E eles precisam de um grande volume de água, por isso que são peixes recomendados para ser criados em lagos, em caixas d'água, em aquários com a litragem muito grande. Eu não recomendaria menos do que 120 litros para o primeiro Shibunkin e mais 40 litros para cada Shibunkin adicional que você vai ter. Por enquanto eu estou mantendo meus filhotinhos Shibunkins aqui num aquário de 110 litros, mas daqui a 2 meses esses Shibunkins eles vão passar para um tanque de 500 litros de água, e nesse tanque com certeza eles vão se desenvolver bem e ter todo o espaço que eles precisam para isso. Outra coisa muito interessante, principalmente com relação ao Bristol Shibunkin especificamente, porque as outras variedades de Shibunkin, como o Cometa Shibunkin e o London Shibunkin, as nadadeiras caudais deles não são assim muito delicadas, elas são bem resistentes, assim como é a nadadeira do King comum, como é do King Cometa.
Porém, quando você fala de Bristol Shibunkin, a nadadeira dele é super sensível. É muito mais similar, por exemplo, à nadadeira caudal dos Veltails. Então, assim, é recomendado, especialmente para o Bristol Shibunkin, que vocês criem eles numa água que o pH dela tem que ser alcalino, acima de 7,7. pH ácido vai começar a corroer essas nadadeiras dele, assim como acontece muito facilmente com o Veltail. Então, entendeu? Existem Kingios e as pessoas costumam generalizar muito esse peixe, mas cada uma dessas variedades tem uma particularidade que você tem que levar em consideração. Outra coisa sobre Shibunkis é que eles são peixes que se reproduzem muito fácil, eles são peixes que não têm assim uma dieta muito complicada, eles se alimentam de praticamente tudo que você colocar no aquário, seja vegetal, comida em gel, comida, ração, alimento vivo. É um peixe que ele se alimenta muito bem, você não vai ter problema com isso. Outra característica do Shibunkin é que desde que você dê essas condições mínimas para ele viver, é um peixe que dificilmente vai ficar doente. Muitos aquaristas experientes que trabalham com esse peixe dizem que ele é um peixe realmente muito resistente e que é por isso que é um peixe que o pessoal recomenda muito para principiantes, gente que está começando agora. Uma outra coisa, isso serve eu acho que praticamente para qualquer variedade de Kingio aí que vocês estejam criando, é que sempre que vocês forem montar um aquário para esse peixe, procurem por um aquário que seja baixo, largo e comprido. Evita aquário muito alto, esses aquários quadrados. Muitos desses Kingios, eles têm essa predisposição genética a desenvolver algum problema na bexiga natatória deles. Isso é aquele órgão que controla a flutuabilidade do peixe dentro do aquário. Então é muito normal que você tenha Kingios, principalmente essas variedades fancy, que são aquelas variedades mais gordas, mais arredondadas, e normalmente esses peixes eles têm tendência muito grande a ter problema de bexiga natatória. Então sempre que possível procurem aquários baixos para esses peixes. O Bristol Shibunkin, assim como o Kingio comum ou o Cometa, ou as outras variedades de Shibunkins e as variedades de corpo alongado de uma maneira geral, eles têm uma tendência muito menor a desenvolver problemas aí de bexiga natatória. Então são peixes muito bacanas, principalmente para pessoas que já têm aqueles aquários mais altos, que já seria um problema para você criar outras variedades de Kingio, como esses Ryukins ou Fantails que estão aqui do meu lado. Eles realmente precisam de um aquário com uma coluna de água muito menor. Outra coisa que eu acho bacana, assim, pelo menos interessante de destacar, é o aspecto competitivo desse peixe. Isso é, existem shows de Kingio aqui na Inglaterra, existem shows de Kingio aí mundo afora. No Brasil, se eu não me engano, ainda não tem nenhum grande show de Kingio acontecendo, eu espero que isso mude em breve. Mas todos esses peixes, eles possuem algumas particularidades que são levadas em consideração quando esses peixes estão competindo no show. E os Bristol Shibunkins, por exemplo, você tem a coloração deles, que é uma coloração que possui um peso que já foi muito maior. Por exemplo, logo aí por volta de 1940, quando se julgava um Shibunkin no show de Kingios, a coloração dele valia 55% do peso da nota, por exemplo. E hoje, tanto a coloração, como o formato do corpo, como as nadadeiras, tudo isso tem o mesmo peso na hora que você vai dar uma nota para esse peixe dentro de uma competição. Uma coisa muito importante é que a nadadeira caudal, que é assim a marca registrada do Bristol Shibunkin, para peixes que estão participando de competição, ela não pode ter nenhuma dobra, tem que formar aí um coração perfeito. Então agora, e com o passar das próximas semanas aí, eu vou fazer outros vídeos, eu vou abordar outros temas, mas sempre que possível eu vou voltar um pouquinho aqui nos meus Bristol Shibunkins, assim como nos meus outros peixes, para falar um pouquinho de qual é a melhor maneira de cuidar desses peixes, como eu cuido deles, como eles estão se desenvolvendo, que eu tenho certeza aí que muita gente vai gostar de acompanhar isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, dá aí o seu curtir. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal e até a próxima semana. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.